Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu sou o Vanderlei Medeiros e ao meu lado está o pastor Ricardo Andrade, porque hoje é dia do quadro Falando Francamente. Pastor Ricardo Andrade, bom dia. Bom dia, pastor Vander, bom dia, amigos. Bom poder estar de volta, bom poder voltar a estar aqui na sua companhia, pensando na palavra de Deus e tentando edificar e abençoar os irmãos que estão do outro lado. O senhor sabe que eu aprendo muito com o senhor, viu? Eu igualmente, também aprendo contigo. Você é uma bênção. Ângela Voltier, bom dia. Bom dia. Bom dia, Aninha. Bom dia. Bom dia, aquele que está na rocha duas vezes, pastor Daniel Rocha. Bom dia, amigo. Graças a Deus. E hoje o bate-papo com o pastor Ricardo Andrade vai ser muito edificante. Quero incentivar você a deixar o seu like, a você divulgar isso nas redes sociais. Seja um missionário virtual, divulgue isso nas suas redes sociais. Como sempre falo, se tem sido bom para você, né, pastor Ricardo? Por que não compartilhar Com certeza. aquilo que estamos sendo agraciados? E como está esse início de ano na sua vida, pastor Ricardo Andrade? Tudo abençoado, graças a Deus. Passei um período de férias, junto com a família, recarregando as baterias, aí voltamos agora à atividade da igreja normal e habitual, e vamos que vamos. O senhor foi para o meu estado. Eu fui conhecer uma partezinha dele, mas agora quero conhecer a outra partezinha dele. Você precisa ir em Teresópolis. Preciso, cara, preciso mesmo. Lá tem o dedo de Deus. É? É lindo, 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 lindo. Mas que bom tê-lo, pastor Ricardo Andrade, com a gente. Ângela Voltier, hoje nós temos datas comemorativas, nós vamos a elas nesta manhã de terça-feira, hoje é dia 27, então vamos conhecer as datas comemorativas. Hoje, dia 27 de fevereiro, é o Dia Nacional do Idoso. Ei, coisa boa! Respeitar a pessoa idosa é tratar o próprio futuro com respeito. Ângela, que profundo isto! Respeitar a pessoa idosa é tratar o próprio futuro com respeito. Precisamos respeitar. Precisamos respeitar os idosos. O que o senhor acha, pastor? Final de semana agora, minha avó fez 89 anos. Mandar um beijo para ela. Como ela se chama? Ela chama Maria. Dona Maria, parabéns para a senhora, viu? É. O senhor acredita que nos dias atuais o respeito continua o mesmo pelos idosos ou uma geração passada tinha um apreço maior pelos idosos? Era diferente o trato, né? Da geração mais antiga, da nossa geração, assim, quando criança, quando menor, para essa, né? Antes a gente tinha o hábito de chamar todo idoso de senhor, de senhora, né? Hoje já está mais no você. Antes a gente tomava a bênção dos avós, hoje não tem mais isso. Então, acho que tinha um trato diferente. Acho que o respeito continua, mas o trato é diferente. É verdade. Deus abençoe a todos os idosos. Também hoje, dia 27 de fevereiro, é o Dia Nacional do Livro Didático. Parabéns a todos os escritores que contribuem para a educação das nossas crianças, adolescentes, jovens, velhos, enfim. Verdade. E o senhor é um escritor. O senhor tem 2 livros que já lançou. Verdade. Gostaria que o senhor ficasse à vontade. Eu sei que a grande maioria de internautas que nos acompanham já conhece as suas 2 literaturas. Verdade. Mas se tem gente nova aí com a gente, eu gostaria que o senhor falasse sobre eles. São 2 livros. O primeiro é para a liderança cristã, liderança frutífera. Um livro com 12 lições sobre a liderança, com coisas do dia a dia, coisas usuais, tudo com certeza dentro da palavra de Deus, aquilo que a Bíblia está ensinando para você ter uma liderança que vai dar fruto. O segundo livro é Pedro em 5 Atos, que são 5 momentos marcantes da vida de Pedro, que o fizeram ser o homem que ele foi, né? O grande homem de Deus, aquele a quem Jesus restaurou, abençoou e usou para edificar a igreja primitiva no começo dela. Aí você vai pegar desde o encontro de Pedro com Jesus, outras 4 situações, até o momento onde Pedro coloca a vida dele à disposição para mesmo enfrentar a morte, para não negar o nome de Jesus. Vai abençoar muito a sua vida. O senhor tem um pouquinho de Pedro? Com certeza. Com certeza. Todos nós somos cristãos, nós, né? Nós temos alguma coisa de Pedro, sim, com certeza. O liderança frutífera é muito importante e não é só para líderes. Qualquer pessoa pode desfrutar dessa literatura e vai colocar na sua vida. Exatamente. Porque todos nós temos o nosso raio de influência. Exatamente. Exatamente. Quando eu escrevi, inclusive, eu trabalhava com líderes, mas não líderes de grandes ministérios, eram líderes de pequenos grupos, líderes de pequenas células, e trabalhei também na vida de pessoas com quem eu discipulava na época, acompanhava na época, usando o mesmo material do livro. Então, com certeza ajuda sim.
E se você deseja adquirir essas literaturas e outras mais que nós temos também no Ministério Manda Aqui, livros escritos pelo pastor Joel Estevanato, também temos uma literatura muito boa para casais que foi escrito pelo pastor Paixão e a Catinha, é Aliança de Amor. Você pode adquirir tudo isso vindo na Casa de Oração para Todos os Povos. A nossa livraria OBPC, ela fica dentro da nossa igreja. Você já aproveita, você além de adquirir as literaturas, você vai conhecer a nossa igreja local. Pode acontecer do pastor Ricardo estar por lá e ainda fazer dedicatórias nas literaturas que você adquirir. E você conhece a nossa igreja, Avenida Ultramarino, 616, no bairro Lausanne Paulista, na zona norte de São Paulo. E quem sabe você vindo em um dos nossos cultos, você aproveita para cultuar a Deus e adquirir o nosso material. Ângela Boutier, hoje, dia 27 de fevereiro, também o dia do agente fiscal da Receita Federal. É aqueles que ficam nas estradas, fazendo com que parem para verificar. Também, se ficam no aeroporto. No aeroporto também. Falar nisso, eu gosto muito de um programa que tem no aeroporto, que o pessoal fica lá detido, né? O pessoal cabeça dura, sabe que vão ficar detidos e fazem questão de serem mulas. Ensina muito a gente o que deve e o que não deve fazer quando Exatamente. Exatamente. Tá bom. Hoje, dia 27, nós temos aniversariantes, Ângela Boutier. Vamos a eles nesta manhã. Se você está fazendo aniversário hoje, está aí em uma das nossas redes sociais, parabéns para você, Deus te abençoe, receba os abraços da Igreja Brasil para Cristo aqui no Manda Aqui, dos nossos pastores Sênior Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Manda Aqui, hoje representada pela Ângela, pela Aninha e pelo Daniel. Lá na nossa Igreja Brasil para Cristo, em Terra Preta, quem pastoreia lá, pastor Ricardo? Opa, lá é o pastor Geraldo. Pastor Geraldo Ávila, sarou, pastor Geraldo. A Manuela Perim de Meira está aniversariando hoje, parabéns para você, Manuela. Na nossa Igreja Brasil para Cristo, em Tuiuti, a Paola Nascimento Avelino faz aniversário hoje. Parabéns para você, Paola. Lá na cidade de Bragança Paulista, a nossa igreja local, a sede dali, o Richard Paulo de Campos Silva faz aniversário hoje. Parabéns, Richard. A nossa Igreja Brasil para Cristo em Água Branca, no estado do Piauí. Quem pastoreia essa igreja linda? Pastor Juscelino. Um abraço para o pastor Juscelino, que tem um projeto social e esportivo bacana lá e que aproveita para anunciar o Evangelho do Reino. O Vitor Emanuel Ferreira Lima está aniversariando. Parabéns para você, Vitor. Aqui na nossa igreja local, a Igreja Brasil para Cristo no Manda Aqui, nós temos duas pessoas que estão aniversariando. O Carlos Eduardo Santos e a diaconisa Juscelia Pereira da Costa. É a Ju, né? Com certeza. É a mãe do André? É a mãe do André. Hã? Ela sim, né? A diaconisa, parabéns para vocês, a todos vocês, que eu mencionei o nome, também aqueles que eu não mencionei, que porventura estão fazendo aniversário hoje. Aproveitar a presença sempre do pastor Ricardo às terças-feiras, para que ele interceda pela sua vida aniversariante e também por você, internauta, que está ligadinho aí, representando a sua casa, representando a sua família. Quem sabe você está aí no seu comércio, na sua empresa, representando a pessoa jurídica também, que faz com que você ganhe o pão nosso de cada dia através da bênção do Senhor. Pastor Ricardo Andrade vai estar intercedendo pelas nossas vidas. Aproveitar também, Wander, não. para alguém que também talvez esteja assistindo e não tenha com quem comemorar ou não recebeu as felicitações. No final de semana a gente comemorou pela manhã o aniversário do pastor Joel. Sim. E atrás, logo atrás de mim, tinha um senhor, ele me chamou para falar na hora dos parabéns, que ele não tinha ninguém para comemorar com eles com o aniversário dele. E tinha acontecido no sábado. E ele disse que na hora ele sentiu que aqueles parabéns eram uma forma também de Deus parabenizar ele. Então, para você que também... assim, né? Exatamente. E de repente tem alguém aí que está nos assistindo em algum outro lugar que também não tenha vivido essa experiência, que agora você possa ser alcançado também, abençoado com essa oração. Senhor Jesus, Amém. Senhor Jesus, queremos te louvar por essas vidas, te bendizer, pedir ao Senhor sempre, Pai, que continue derramando virtude, graça e bondade sobre esses irmãos, que o teu favor, Deus, e a boa mão do Senhor, a tua destra de fidelidade, venha sobre a vida deles, Pai. Guarda a saúde emocional, guarda a saúde física, guarda também a saúde espiritual desses amados. Se nesse dia eles estiverem enfrentando situações, Pai, complicações, entra com a tua provisão mais uma vez e abençoa, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque sabemos que é o teu favor, que é o teu cuidado que os tem alcançado e somos gratos a ti, Deus, pelo convívio com algum desses irmãos e por saber, Deus, que todos eles
desfrutam da presença, da paz e do cuidado do Senhor. Pai, te louvamos por essas vidas e o fazemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Vamos para a previsão do tempo para a nossa capital. A mínima hoje de 20 graus, a máxima de 31. Ô Ângela, sabe o que me fez lembrar agora? Semana passada eu entrevistei o seu amigo lá de Natal e ele falou que a temperatura média de Natal é de 36 a 40 graus. Meu Imagina! Deus. Que coisa, hein? Quem sabe Deus vai tocar no coração dele. É? Eu pensei que ela ia dizer que a água saía quente, né? Você sabe que quando eu fui, eu estive com o Fabiano lá no Piauí, na cidade de Água Branca, o encanamento não é elétrico do chuveiro. É normal que você abre a água quentinha. É. E isso dentro do hotel onde nós estávamos, na hospedagem. O sol, ele aquece tanto a caixa d'água quanto a tubulação. o encanamento. É. Pernambuco tem poucos lugares, né? que usam chuveiro elétrico por conta disso. Olha só. Então, a previsão do tempo para a nossa capital hoje, diferentemente de Natal, diferentemente do Piauí, lá de Água Branca, aqui na capital paulista, mínima de 20 graus, que a Ângela adora, a máxima de 31, sol e aumento de nuvens agora pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. O senhor prefere aquela temperatura mais quente, ou ela amena, ou frio? Eu prefiro mais quente durante o dia, ameno no começo da tarde e frio à noite. Frio à noite. Você está descrevendo quase o clima de São Paulo continuamente. Exatamente. Que bom. Pastor Ricardo, hoje falando francamente, eu peguei aqui algumas informações do site guiame.com.br e eles têm uma matéria que eles escreveram do John Piper. Certo. John Piper alerta sobre o vício em entretenimento. Cristãos estão distraídos. O senhor concorda com ele que nesses últimos dias, ou talvez nesses últimos anos, nós estamos se deixando levar pelo entretenimento? Com certeza absoluta. Não somos nós, né? Na verdade, desde das redes sociais, a forma como elas vieram e agora com o uso constante delas, a maioria das pessoas, não são os cristãos, a maioria das pessoas está tocando um tempo de uma atividade que antes faria que ia ajudar ela a ter um desenvolvimento em alguma coisa pelo entretenimento. Né? A gente perde. Antigamente, eu lembro, você ia para o banheiro, você levava um caderno, um livro, alguma coisa. Hoje você leva o celular para ficar, na verdade, perdendo o tempo ali. E isso vai se ampliando. Nós, como cristãos, temos, na verdade, uma chamada para viver diferente. Enfim, coisas aqui que o mundo vive que não deveria nos impactar. Preocupações que o mundo não tem, que nós deveríamos ter. Acho que é nesses termos que ele diz, porque roubou muitas vezes o tempo de oração, roubou o tempo da leitura bíblica, roubou o tempo de outras coisas que poderíamos estar planejando e fazendo, mas agora estamos engajados nas questões de entretenimento. Esse dia eu estive pensando também sobre isso, né? Eu ouvi um pastor fazendo um recorte, uma administração, né, nas redes sociais, e depois vi um outro pastor produzindo um conteúdo, falando sobre alguma coisa assim. Aí eu, sozinho, indo para casa, caminhando, eu estava pensando, cara, vai chegar uma época onde só a pregação não vai ser conteúdo. Você tem que produzir alguma coisa a mais, porque o entretenimento pede isso. Né? Então, assim, a gente está vivendo já uma geração disso, né? Os pastores não estão tão preocupados mais. Não é que não estão preocupados. No domingo eles pregam, tal, mas a nossa vida deveria ser só isso. Mas, na verdade, junto com isso, você tem que produzir o conteúdo do entretenimento. Para as pessoas continuarem te seguindo, continuarem estando nas suas páginas. Você vai produzindo conteúdos paralelos com o entretenimento para as pessoas continuarem te seguindo e em um momento desse você prega o evangelho. Então, chegamos a esse ponto. Qual o conselho que o senhor daria para que as pessoas não criassem esse vício? Porque ele faz menção do alerta sobre o vício, uma dependência. Essa dependência, tudo aquilo que gera uma dependência torna-se destrutivo. Com certeza. Qual o conselho, ou quais os conselhos o senhor daria para o internauta para que ele pudesse desfrutar das redes sociais, daquilo que são entretenimentos, mas que não roube a minha vida espiritual? Dificilmente, Wander, a gente vai encontrar um viciado que declara, eu sou viciado. Eu sou viciado mesmo. Então, assim, você perguntar para alguém que usa a internet 4 horas por dia, 5, 6 horas por dia, que seria um período de trabalho,
mas ele usa para outras coisas, para o entretenimento mesmo. E fala, cara, você está viciado nisso. Você fala, não estou. Eu uso para o meu trabalho, eu uso porque no meu período de folga eu uso e tal. Então a gente não vai encontrar. O conselho é o seguinte, para qualquer cristão, faça uma consagração de 7 dias. Veja como a sua mente e o seu corpo se comportam. Veja que estado de ansiedade ou de irritabilidade você vai ficar. Aí você vai poder provar se você está viciado ou não. Então assim, você vai... É como os outros vícios, matamos com oração, consagração e jejum. Então você faça isso também com as redes sociais, é o único jeito. Ficar sem, para ver como você mesmo vai reagir. Tem gente que se ficar sem fica irritada. Né? Fica irritada, fica hostil, tem complica. Uma síndrome sobre isso, não tem, Ângela? Uma síndrome da dependência e do vício? Porque digital? Deve ter, porque com certeza também o consumo disso deve gerar algum tipo de hormônio em nós, deve gerar algum tipo de, enfim, liberar alguma coisa no nosso corpo, enquanto está consumindo ali um Reels, rolando para cima, ou TikTok, qualquer outra dessas coisas. Deve gerar em nós algum tipo, eu não estudei isso a fundo para saber, mas deve gerar. E por gerar isso, quando você não tem isso, deve gerar também alguma reação no seu corpo, no seu bem-estar, nas sensações que você tem, e aí que está o perigo. Aí que tá, a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso bem-estar, a nossa alegria, a nossa sensação de não estar irritado, mas estar em paz, não pode vir de nada exterior, mas tem que vir sempre do interior. Diante disso e de uma modernização, que tem muitas das vezes até feito com que os valores sejam invertidos, refiro-me dentro da igreja. Sim. Existe uma teóloga, o nome dela é Alissa Childers. Ela fala apontando 5 sinais de uma igreja que está abraçando o cristianismo progressista. Boa. E esse cristianismo progressista, ele tem gerado, ou tem invertido valores, ou tem gerado, muitas das vezes, uma outra igreja muito parecida com o evangelho genuíno. Assim, a gente sabe se existe o falso é porque tem um verdadeiro. Existe o falso pastor, é porque tem um verdadeiro pastor. Sim. Existe o falso apóstolo, o falso mestre, o falso profeta, é porque existem os verdadeiros. E ao mesmo tempo, nesses dias de tantas misturas, surgiu agora o cristianismo progressista. E ela aponta 5 sinais que eu queria conversar com o senhor hoje, e eu também estou pegando esta fonte do site guia-me.com.br, Vambora. aonde Alice Childers vai apontar. O primeiro sinal que ela diz é rejeição da autoridade da Bíblia. O primeiro sinal é rejeitar a autoridade da Bíblia como a palavra revelada de Deus. Sim. O cristianismo progressista geralmente abandona esses termos, enfatizando a crença pessoal sobre o mandato bíblico, explicou a Lisa. Qual o perigo disso? De eu rejeitar a autoridade da Bíblia? Esse é o maior perigo que a gente vive, porque é disso que vive o liberalismo teológico, é disso que vive qualquer tipo de heresia vive disso. Porque se a Bíblia diz uma coisa, ela não abre margens nem espaço para discussão. É o que ela está dizendo. Então, se a gente discute a autoridade da Bíblia, tudo o que a Bíblia diz já cai em descrédito. Se torna como um livro qualquer. Exatamente. Salvação, céu, inferno, paga pelos pecados, a crucificação do Cristo, a chegada do Filho de Deus, tudo isso cai em descrédito. Rejeitar a autoridade é rejeitar também a fonte de inspiração que foi o Espírito Santo na vida dos escritores. Então, quando a gente começa por esse caminho, a criação já fica em dúvida. Será que foi um Big Bang mesmo? Será que foi um Deus criador? Aí você fala, não, mas o livro do Gênesis é um livro de... Aí você já começa a desconfigurar a presença de Satanás, a figura humana de Satanás, o Apocalipse, então tudo fica em xeque-mate. Então a Bíblia é uma autoridade infalível e inerrante. Então assim, está ali, então é palavra de Deus, é divinamente inspirada, é verdadeira e é real. É isso. Hoje tudo, na verdade, a maioria das coisas a gente tem que provar cientificamente, provar por questões de experiências, e nem tudo que você está na Bíblia, você hoje consegue fazer prova disso. Sim. Mas é fato, é real. E sempre, graças a Deus, né, eu creio que também isso faz parte do projeto de Deus para a Terra, coisas que há 50 anos não poderiam ser provadas. O avanço da tecnologia hoje é capaz de provar. A gente vai encontrando dia após dia
algum arqueólogo que encontra alguma coisa por uma tecnologia nova que comprovou aquilo que a Bíblia dizia. Agora eles estão escavando lugares, né, no Egito, cavando lugares em outras regiões e encontrando aquilo que a Bíblia dizia que era verdade, o nome dos reis, o nome das cidades, o nome das pessoas. Então, isso vai dando credibilidade para a Bíblia. Na verdade, vai mostrando que, na verdade, a gente pode até tentar desqualificar, mas não vai conseguir, porque o próprio Deus trabalha para que ela seja verdade. Pastor Ricardo, se tivesse escrito na Bíblia que, assim como Jonas foi engolido por um grande peixe, se tivesse escrito que Jonas engoliu o grande peixe, não o peixe engoliu Jonas, né? Eu ia crer da mesma forma. Eu acho que eu troquei a ordem aqui. Se tivesse escrito que Jonas engoliu um grande peixe, Sim. eu ia acreditar. Sim. Assim como eu creio que um peixe o engoliu, né? Com certeza. Eu acreditaria. Até isso é colocado em xeque pelas Sim, pessoas. é. Porque não encontraram nenhum tipo de espécie que poderia engolir um homem. Aí eu acho que a 1900 alguma coisa aí, um marinheiro irlandês ou bretão, ele disse que passou 2 dias dentro de um peixe, Olha, né, e saiu vivo. meu Deus. Então, assim, tem várias situações que são devidamente comprovadas, que a Bíblia já dizia, todo mundo colocava em xeque por ser algo que era estranho, ou a ciência não queria aceitar, mas que hoje já está mais do que provado. O segundo perigo que ela alerta a respeito do cristianismo progressista é a ênfase em opiniões e sentimentos. O segundo sinal é a ênfase nos sentimentos, opiniões pessoais e experiência acima dos fatos. À medida que a Bíblia deixa de ser vista como palavra definitiva de Deus, o que uma pessoa sente ser verdade se torna autoridade máxima para a fé e a prática, explicou a teóloga. Na verdade, tem muita gente que vai dizer, só a Bíblia, mas eu estou sentindo. Não, eu acho que é mais ou menos assim. Isso é um perigo muito grande e aí, o cristianismo progressista coloca a ênfase nas opiniões e nos sentimentos. Com certeza. A gente que faz parte de uma igreja pentecostal, que também é levada muito para o lado emocional, corre muito esse risco. Por quê? Porque a experiência ela não pode suprimir a Bíblia. A experiência que você tem, ela pode existir e ela existe no campo natural, sobrenatural, mas ela é uma experiência sua, ela não é doutrina bíblica, ela não pode apagar o que a Bíblia diz. E também não pode contrariar o que a Bíblia diz. Eu tive uma experiência que contraria a bíblica, essa experiência não foi divina, essa experiência não vem através do Espírito Santo, essa experiência pode ser ou maligna ou uma coisa que eu não sei explicar, mas não é bíblica, porque toda a experiência tem que estar em consonância com o que a Bíblia diz. Porque senão eu vivo uma experiência extra-bíblica, chamo isso de experiência cristã, e aí é onde a gente vai parar. E muitas pessoas pegam também essas manifestações que acontecem de uma experiência pessoal e acaba tentando transformar em uma doutrina. Com certeza. E de coisas que Deus não disse. Eu sei que é controverso, um livro que foi escrito do Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo. Perfeito. Mas foi um livro que ele escreveu para relatar as experiências dele. Sim. Infelizmente, acho que a Igreja Mundial, não só a brasileira, abraçou esse livro e todo mundo começou a replicar a mesma coisa daquilo que ele Na verdade, todo mundo tentava reproduzir, mas ninguém conseguia, porque era uma experiência pessoal. Não tem nenhum outro personagem bíblico que ficou 3 dias dentro de uma baleia. Só tem um personagem bíblico que viu o sol parar no céu. Então, assim, só um deles viu uma sarça ardendo em chamas, mas que não queimava. Só um foi ao terceiro céu vivo e retornou e ainda teve um tempo de vida. Então, assim, tem a experiência pessoal. Ela existe, é claro que ela existe. Você pode ver uma coisa sua com Deus. Primeiro, ela vai ter um embasamento na Bíblia. Estava orando, Pedro estava orando na casa de Cornélio, no caso de Cornélio, estava orando, de repente desceu um pano do céu, uma coisa que não havia acontecido, não havia precedente para isso. Mata e come, isso não acontecia, mas houve um ensinamento bíblico para aquilo acontecer. É uma experiência pessoal. Hoje nós podemos ter experiências pessoais, mas o perigo é transformar isso numa doutrina. Exatamente. Eu pegar como um líder de um grupo, ou de uma igreja, ou uma irmã, incentivar outra irmã, aconteceu comigo isso, tem que acontecer com você? Não, tem que acontecer conosco tudo que a Bíblia diz que tem que acontecer conosco. E as experiências pessoais? Elas são pessoais. Exato. Nós temos já a doutrina bíblica para ter uma fé, uma vida com Deus estável, firme e abençoada. O restante disso são experiências que Deus dá. E o grande problema também, quando um cristianismo progressivo é abraçado por uma igreja local, baseado nessa
ênfase nas opiniões ou nas experiências pessoais é irem para as reuniões sempre com a expectativa da experiência pessoal e não da exposição da palavra. Porque terminou de pregar, pode ter feito um apelo, mas eu fico ali no aguardo que vai ter alguma coisa que vai acontecer. Exatamente. E cria aquele ritual que tira o foco de Jesus e coloca o foco sobre a pessoa que talvez vai, de alguma maneira, interagir com as experiências pessoais. Exatamente. Fica perigoso, né? Porque tudo vai para o campo da experiência e não para o campo do doutrinamento. E o cristão tem que ser muito mais doutrinário do que experiencial. Né? Mesmo que a gente viva, como eu estou dizendo, né? Viva esse lado emocional muito aflorado nas igrejas pentecostais como a nossa. Mas tem que ser muito mais doutrinário, uma consistência maior de doutrina do que de experiência. Verdade. Daniel, pastor, você quer comentar alguma coisa? Eu estou aqui tão empolgado, você está quietinho aí, eu sei que você gosta de dar os seus pitacos. Então tudo bem. O terceiro sinal que ela vem abordar e apontar do cristianismo progressista é a relativização das doutrinas fundamentais da fé cristã. Para os progressistas, é aceitável reinterpretar a Bíblia em questões morais e polêmicas, para se ajustarem, tipo aborto, homossexualidade, e questionar outros princípios dentro do cristianismo tradicional, onde eles vão relativizar esses princípios bíblicos. É um perigo muito grande e é uma distorção gigantesca. Sim. E está muito fresco na nossa memória algumas situações que deram uma repercussão nacional com respeito a isso. Né? Outro dia um líder disse que precisava fazer uma releitura da Bíblia. Hoje você vê vários líderes cristãos renomados, gente renomada, fazendo reinterpretações e colocando na Bíblia o que a Bíblia não diz, para poder se adequar ao sistema que a gente vive hoje, às demandas que a gente tem hoje, às pautas que a gente tem hoje, de ordem política, de ordem, enfim, do mundo. E esse é um campo que, assim, que se a igreja guardar a doutrina, ela não cai nisso. É a mesma doutrina bíblica 2000 anos atrás. Algumas coisas mudaram? Com certeza. Com certeza. Mudaram no quê? Mudaram nos costumes. Há 50 anos atrás não tínhamos luz na igreja, em alguns lugares nem bateria na igreja, muito menos uma câmera na igreja, mas mudaram os costumes. As coisas, o pastor com uma camisa florida, outro com uma camiseta, né? Outro com uma camiseta. Antigamente estaríamos aqui terno e gravata os dois. Então os costumes mudaram. E a doutrina? A doutrina continua a mesma. Antes era impossível você subir no altar, na maioria das igrejas, de calça jeans. Mas isso era um costume. O costume, ele é adequado de acordo com o período que você vive. Agora a doutrina não. A doutrina é a mesma. Desde o dia que o Espírito Santo começou a inspirar pessoas, fechou-se o cano, aquela é a doutrina bíblica. E a gente tem que seguir a doutrina bíblica. Se a Bíblia diz doutrinariamente que um homem com um homem não é bem aceito por Deus, então não vai ser bem aceito por Deus, independente do tempo em que a gente estiver. Porque isso é doutrina. Agora, outras coisas são só costumes. Né? Costumes da igreja antigamente, costumes que nós teremos hoje. Eu acredito que no futuro, daqui 20 anos ou 30 anos, teremos outros costumes, né? Desde que não se perca a doutrina. Eu me lembro quando eu ia na Assembleia de Deus com o meu avô, quando eu era criança, eu não sei se a Ângela é dessa época que tinha com certeza. Aqueles cabides que era para colocar o chapéu. Porque geralmente, não era uniforme, mas a roupa tradicional era terno, gravatas para todos os membros. Então, meu avô só ia para a igreja de terno e gravata, mesmo quando ele membro. Depois ele se tornou um diácono, mas dessa forma, e com chapéu. E lá, quando ele chegava, ele tirava o chapéu e já tinha o lugar de colocar o chapéu. Não sei se chama chapeleira, aquilo lá, e colocava um chapéu. Era tradicional. Por que herdaram isso os irmãos que são da Assembleia de Deus? Por causa do costume de Daniel Berg e Gunnar Wingre, que vieram da Europa e tinha esse hábito. Né, de terno, gravata e chapéu. Porque eram europeus. Europeus. Então, isso é uma cultura que hoje você acabou de comentar da minha camisa florida, o senhor às vezes com camiseta, né, isso mudou. Mudou completamente. É muito difícil hoje, você até encontra, mas, por exemplo, os preletores hoje que estão em evidência, alguns, talvez uma grande maioria, não usam terno e gravata. Exatamente. Quando você está vendo alguma ministração deles em alguns eventos,
você percebe que eles não usam. Nós temos o hábito na Santa Ceia de colocar Sim. um terno, uma gravata, né? Aquela coisa toda, mas são costumes que vão mudando. Não, o costume, ele está sempre aberto. É claro, não pode transformar o costume em algo do mundo. Por isso que eu digo, você nunca pode quebrar a doutrina. Né? A doutrina, qual a doutrina? A doutrina do respeito, a doutrina da reverência a Deus. É muito ruim para a gente ir com uma camiseta regata ou com uma camiseta que expõe muito o nosso corpo para fazer algo. Por quê? Porque quebra a doutrina. Ah, mas vai escandalizar o irmão. É claro, e isso também quebra a doutrina, porque tem uma doutrina bíblica que diz, se você for escandalizar o seu irmão, não faça. Exatamente. Então tem várias coisas que são doutrinas que a gente tem que respeitar. Sim. Agora, tem muita coisa que era só doutrina. Era só o meio das pessoas se salvarem ou se santificarem e tudo mais. Mas era só a doutrina, e a gente não quer viver a doutrina, a gente não quer viver, desculpa, o costume. Isso, as coisas eram costumes, errei a palavra. Mas a gente não quer viver costume, a gente quer viver doutrina. Porque é a doutrina que vai nos salvar, nos libertar, nos abençoar, fazermos ela chegar mais perto de Deus, todas essas coisas. A Ângela Routier está fazendo comentário que ela é do tempo que na ceia tinha que ir de vestido de branco. Tanto homem quanto mulher. A roupa tem que ser branca. É mesmo? Puxa vida, essa eu não sabia, viu, dona Ana? Branco. Outra coisa que o cristianismo progressista tem abraçado, e algumas igrejas, inclusive, recebem esse tipo de cristianismo, é o amor distorcido, porque aí eles negam o inferno, Sim. aí eles negam a ação do diabo, aí eles negam a ação de Satanás. Para eles, isso não existe. Deus não seria injusto de mandar pecadores para o inferno, e Deus nem criou o inferno. É Sim. um outro absurdo, porque a Bíblia que revela a alta existência de Deus, revela a criatura do mal, que é Satanás, os seus demônios e também o inferno. Com certeza, com certeza. A pessoa que nega a existência do diabo e do inferno, ela nunca leu a Bíblia. Esse é um ponto. A pessoa que nega a existência do diabo e a existência do inferno, ela nunca leu as Escrituras Sagradas. Porque a Bíblia, ela fala não uma vez só, mas várias vezes sobre esses personagens. Ou eu vou anular todas essas passagens bíblicas para falar que ele não existiu, ou então eu vou falar, não, eu nunca li a Bíblia para poder ter esse tipo de entendimento e de compreensão, porque tanto Satanás quanto o inferno são realidades que a Bíblia apresenta. Esse é um ponto. Agora a gente vive também o período da hipergraça, né? Não sei se é um dos pontos que ela colocou aí, que é essa exaltação tamanha do amor de Deus, que esquece de falar da justiça de Deus. Porque tudo cai no amor de Deus. Deus ama, então ele não vai ser juiz. Se Deus ama, então ele vai perdoar. E tudo isso é verdade. Por Deus nos amar, ele nos perdoou. Mas hoje cabe a nós nos adequarmos ao amor de Deus, para viver as bênçãos dele e não o juízo dele. O amor dele é incondicional. Sim. Porém, o projeto e o plano dele, que chamamos de promessa, uma vida eterna, é condicional. Deus amou o mundo, diz o texto lá de João capítulo 3. Então Deus amou toda a humanidade. Não tem uma só pessoa nessa existência que não foi fruto do amor de Deus ao dar o seu filho. Agora, no mesmo texto diz o seguinte, aquele que crê no filho já está salvo. E aquele que não crê vai ser condenado. Então, assim, Deus te amou, Deus amou a mim, amou a cada um que está assistindo. Não importa se você frequenta a igreja evangélica ou não. Deus te amou. Como eu correspondo a esse amor? Crendo no filho dele, crendo na entrega do filho em seu favor, em meu favor. E a justiça e misericórdia dele é tão grande, porque quando nós olhamos para a época de Noé, ele ainda, antes do dilúvio vir, até ele ter dado a palavra de alerta que Noé se torna um arauto, pregando, era pregoeiro da justiça, levando a misericórdia, mais de um século ele passa pregando, segundo os escritores bíblicos, mais de um século pregando os juízos de Deus. Isso mostra a misericórdia de Deus para que houvesse um arrependimento nesse condicionamento do seu amor incondicional. Da mesma forma hoje, segundo escreveu Pedro, se eu não me engano, na terceira epístola dele, ele fala que Deus, ele nos ama tanto que às vezes nós paramos e pensamos, puxa, mas mais de 2000 anos Jesus não veio ainda? Porque ele quer que todos se arrependam. Exatamente. Essa graça está dando oportunidade para as pessoas se condicionar. O amor dele é um amor incondicional, mas não é um amor distorcido, como o cristianismo progressista diz. Pelo contrário, ele está te dando uma condição para que você possa desfrutar através de se tornar um filho de Deus,
de crer no Senhor Jesus, que é o único caminho que nos leva à eternidade, de viver essa alegria. Nós, algumas semanas atrás, nós falamos sobre a temática do apacentai, o grito de dor do ímpio. Deus não quer que as pessoas tenham esse grito de dor. Sofram, né? Sofra, mas ele tem um caminho, ele tem uma proposta, ele tem um projeto eterno para que esse propósito eterno seja uma realidade na vida das pessoas. Com certeza Só absoluta. que aí as pessoas vão se ajustando. Ajustando o quê? O cristianismo progressivo. Eu do jeito que eu estou mesmo, com minhas práticas imorais, Deus me ama. Então, não vou ter consequência sobre isso que eu vivo, sobre isso que eu faço. E até porque essas igrejas que abraçam isso te diz que não tem problema nenhum. Exatamente, exatamente. É perigoso demais, né? Perigoso. Quando você desconecta Deus, outro dia eu estava ministrando aqui na igreja, eu falei até um pouco sobre isso também. Você não pode conectar o Antigo Testamento a um Deus severo e o Novo Testamento a um Deus que aceita tudo. Na verdade é o mesmo Deus, ele não muda, ele se encarnou para poder viver entre nós e pagar pelos nossos pecados. Mas ele é o mesmo, é a mesma pessoa, eles são um só, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando a gente meio que desconecta esse juízo de Deus da pessoa de Jesus e do Novo Testamento, a gente cai para isso. A gente cai para isso. Cai para pensar, cai no pensamento, na vala comum, no pensamento talvez até mundano, de pensar que ele vai deixar passar tudo. E não vai. Não vai. Ele vai julgar. Claro, e eu vejo, Wander, que na verdade esses 2000 anos não é atraso. Né? Ele não está atrasado há 2000 anos. É um tempo de provisão para a gente. Graças a Deus. É um tempo que a gente precisa para poder refletir, enfim, se ajustar, fazer a vontade de Deus, santificar a nossa vida, porque a Bíblia diz em vários profetas do Antigo Testamento, olha, vai chegar o terrível dia, vai chegar o temível dia, vai chegar o dia da ira do Senhor. Vai chegar esse dia. Não chegou ainda, vai chegar. Vai chegar o dia da volta, o dia do julgamento final, vai chegar o dia onde, cara, a coisa vai ser tensa. E se a gente não tiver arrependido, se a gente não tiver perdoado, não tiver com o sangue de Jesus cobrindo a nossa vida, a gente vai entrar na dor eterna, né? Na dor do ímpio, né? Na dor para a eternidade. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. E a porta para entrarmos no reino dos céus e desfrutar é o próprio Jesus que disse: eu sou a porta. Mas precisa ter o arrependimento. Se houvesse esse amor distorcido que os progressistas eles apresentam esse cristianismo, não haveria necessidade de arrependimento. Se arrepender para quê? Se Deus já me compreende do jeito que eu sou, eu não preciso ter mudança interior. Exatamente. Eu não preciso ter mudança de comportamento, eu não preciso ter mudança de pensamento. Eu posso continuar assim. E o Evangelho, ele sempre vai te apresentar essa pregação de arrependimento. Sempre. A Bíblia ensina-nos, claro que tanto no contexto do Antigo Testamento, mas isso com uma ênfase maior no Novo Testamento. João Batista, quando começa a pregar, a pregação dele era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não há salvação sem arrependimento. Esse é o ponto. Não tem como a gente chegar a esse estado de salvo sem estar arrependido. Você pode até se sentir bem e tal, mas se você não se arrepender dos seus pecados, e você, Wander, é um pastor experiente, a gente também tem algumas experiências também na vida, você vai se encontrar com pessoas que pecaram ou que viveram pecados na caminhada. E essa pessoa fala: não, porque eu reconstruí, ou a gente deu a volta por cima. E a pergunta é: você se arrependeu desse pecado? Porque se você não se arrependeu desse pecado, ele continua vigente na sua vida. E aí que é o ponto. E aí que é o ponto. Tem gente que comete um pecado, mas aí vive uma situação boa, posteriormente tem uma atitude boa e pensa: está resolvido, resolvi esse problema. Não. Tem que se arrepender. O pecado, o remédio do pecado é o arrependimento. Com o arrependimento você atrai o favor de Deus, a bênção de Deus. É uma mudança de atitude, é uma mudança de comportamento e um deixar de praticar aquilo que você pratica. Exatamente. Você vê Jesus, quando ele começa o ministério dele, os escritores dos evangelhos, um deles diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Sim. O próprio Jesus ia pelas aldeias, ia pelos povoados, ia pelas cidades pregando o arrependimento. Com certeza. E esse arrependimento acontece na mulher samaritana. Com certeza. Esse arrependimento vem na vida de Zaqueu.
esse arrependimento naquela mulher que o senhor pregou esses dias, que estava, acho que foi o senhor que pregou, foi o senhor, né, que pregou sobre a mulher João adúltera, 8. né? Exatamente, o arrependimento que vem. E outra, esse arrependimento tem que ser tão verdadeiro que, no entanto, algumas vezes você vê a frase, vai e não pratique mais isso. Exatamente. Se não é para eu praticar, é porque aquela condição pode me tirar do reino. É que em alguns casos a gente não consegue enxergar Jesus dizendo essa palavra, arrependa-se. Você tem o texto no começo do Evangelho, quando Jesus está sobrepondo o ministério de João, é que ele declara a mesma mensagem de João, né? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus e tudo mais. Depois ele não fala mais sobre arrependimento. Mas Jesus, ele consegue sondar o coração das pessoas por ser Deus. Então ele sabe que nível de quebrantamento aquelas pessoas estão. E quando ele diz assim, olha, os seus pecados estão perdoados, ele já percebeu que aquela pessoa viveu o contritamento que precisava para que ele pudesse declarar isso. Só que nós não somos deuses, nós não temos condições de julgar o coração das pessoas. Qual é a nossa base para entender se alguém está vivendo aquela verdade? O nível de arrependimento que ela demonstra. O nível de arrependimento que ela demonstra. Quando ela expressa com os lábios que aquilo que ela fez, poxa, eu sei que isso feriu a Deus, eu sei que isso feriu ao Senhor, feriu ao Espírito, me feriu a outra pessoa. Eu não queria ter praticado isso, não queria ter vivido isso. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria. Esse arrependimento que a gente precisa enxergar nas pessoas. O comportamento e atitude da pessoa arrependida, nós vamos ver, porque é o fruto que ele tem vai fruto, exatamente, tem fruto, né? Não são as lágrimas do crocodilo, né? Como a gente usava muito antes essa frase. O apóstolo Pedro, ele foi o primeiro, o personagem do seu livro, Pedro em 5 Atos, ele é o primeiro a pregar o evangelho na inauguração da igreja no dia de Pentecostes. E a pregação dele está inserida no arrependimento. Opa! Ele fala de arrependimento, que é uma atitude interior. Uma pessoa arrependida, né, eu entendo que o batismo não salva, mas todo salvo é batizado. É uma ação da tua testificação e testemunho da sua fé, que ele fala, arrependei-vos, seja batizado, e você ganha uma graça. É algo que você não... não é uma ação sua, é um dom que você recebe. Porque ele fala 3 coisas. Arrependei-vos, sejam batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. Verdade. Então, eu tenho uma atitude gerada pela uma ação que recebo um dom de Deus, que é o Espírito Santo. Com certeza. Está condicionado a eu me alinhar com aquilo que Deus me orienta para eu desfrutar da eternidade. Ele nos ama todos, como o Senhor falou. Com certeza. Mas este amor também tem um projeto de salvação. E nesse projeto de salvação também nós vemos a justiça e a misericórdia dele. Com certeza. Por amor. Sim. O apóstolo Paulo fala assim, pela graça vocês são salvos. Não fala? Sim. Aí ele diz o seguinte, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Aí depois ele explica, para que ninguém se vanglorie ou se ache das suas obras e tudo mais. Aí você pode pegar alguém dessa linha e pensar assim, não, eu sou salvo pela graça. Foi a graça que me alcançou. Só que depois você vai encontrar essa mesma graça sendo dita em outros textos, e aí, Wander, me vem uma coisa à mente. E uma frase que eu li, mas não sei o autor, tá? Ela dizia o seguinte, a graça que não me transforma não é a graça que me salva. Por quê? Porque a graça que não é capaz de transformar você, ela não é capaz de salvar você. Então, assim, se você foi alcançado pela graça de Jesus, no outro instante você vai querer uma mudança para a sua vida. Não é no outro dia, é no outro instante. Na hora o Espírito Santo já vai começar a fazer uma rebobinação na sua vida, nos seus pensamentos. Você fala, cara, como é que eu vivo isso? Como é que eu vivo aquilo? Olha a minha vida como é que está. Olha isso que eu tenho que resolver, olha o que eu tenho que mexer. Olha, você vai começar a ter um trabalhar do Espírito Santo dentro de você para mudança. Por isso eu vejo esse falso evangelho, o evangelho da graça, do amor de Deus, não te leva à mudança. Se não te levou à mudança, então não é a graça de Jesus. Porque todos aqueles que foram alcançados pela graça viveram mudança. Quando Jesus apresenta o evangelho aos apóstolos, ele diz o seguinte, me sigam, e eu farei de vocês agora pescadores de homens. Mudança. Pescadores de peixe para pescadores de homens. A preocupação vai ser outra. Para qualquer um. O Paulo era um perseguidor da igreja, passou a ser agora então um perseguido da igreja. Eu vou te mostrar agora o quanto você vai sofrer. Peraí, mas o evangelho não é graça? Graça não é alegria, bênção, tal? Não, mas a graça transformou Paulo. Ao invés de agora, antes você desfrutava de algumas coisas, agora você vai ser perseguido por essas coisas. Então, o evangelho é transformação e graça de Deus também é transformação. É impossível você se encontrar com Jesus e continuar o mesmo. Possível. O encontro que você tem com Ele
ele vai tirar algo de você e vai colocar algo dele. Perfeito. Né? Isso é visível. Dentro disso, deste amor, e o senhor falou de obras, o quinto ponto que a teóloga ela apresenta para a gente aqui no site Guia-me é o último sinal de uma igreja progressista, é aquela que muda o ponto central do evangelho. A redenção de pecadores agora passa a ser a justiça social. Começam as práticas das obras para justificar Sim. que você é um cristão verdadeiro. Sim, com certeza. Não é errado fazermos projetos sociais. Pelo amor de Deus, tem que fazer, eu O diria. cristianismo, isso é cara do Sim. cristianismo, porque o cristianismo é amor. A primeira igreja tinha obra social, não é? Sim. Os apóstolos começaram a fazer isso e disseram, não tem como a gente fazer isso. E sim. Não tem como atender as viúvas dos gregos e dos hebreus e ficar tudo bem, porque a gente tem outro trabalho para fazer. Então, ter a obra social não é mais uma coisa que a igreja faz. A igreja tem que ter a obra social. Mas não é pela obra social que a gente se faz como igreja. Ah, eu sou bonzinho, eu faço tanta coisa. Não é pela obra social que a gente recebe favor de Deus. Apesar de que você vai encontrar, no caso de Cornélio também, Atos 10, Deus dizendo, subiu diante de Deus as suas orações E as suas esmolas. e as suas esmolas. A Bíblia diz que aquele que socorre o oprimido recebe favor de Deus. Então, assim, você tem muita coisa bíblica que exalta essa ação, que exalta essa atitude, mas não para a salvação, Sim. não para o bem-estar da alma. Para o bem-estar da alma e para a salvação, somente a graça de Deus, somente o alcance do Espírito Santo na nossa vida, na nossa alma. Sem Ele, você pode fazer tudo o que você quiser. Aí você vê muita gente enganada nisso. Antes eram somente os espíritas, os católicos. Agora você vê muita gente evangélica indo por esse caminho. Ela só faz a obra social não como mais uma função da igreja, mas ela faz como um desencargo da consciência dela. Ela faz como um apaziguar até dos pecados dela. Porque ela tem na cabeça dela o pensamento seguinte, eu posso pecar, mas amanhã eu vou estar ajudando o necessitado. Então vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo. E não vai. Infelizmente não vai. Não há nada que a gente faça. Eu sou pregador, você é pregador, Wanda. Não há nada que a gente faça nesse sentido que apazigue os nossos pecados. Sim, verdade. Porque se eu pecar num dia e não me arrepender e pregar no outro dia, não mudou nada. Eu continuo sendo o pregador com o pecado. Então o pecado que a gente comete, ele carece de arrependimento para ser apagado, para ser esquecido, para não causar males para a gente ser liberto. Arrependimento de pecados, aí vem a graça de Deus sobre nós. Porque não há nada que eu faça que consiga me redimir, me perdoar ou me apaziguar diante de Deus. Sabe, pastor Ricardo Andrade, eu penso muito que os nossos internautas, a igreja brasileira, a igreja mundial, o corpo de Cristo, a família de Deus, nós devemos investir tempo em conhecer as Sagradas Escrituras e trazer para a nossa vida. Eu sei que é um filme secular, mas é um filme muito importante, que é o filme de Eli, que mostra Denzel Washington fazendo um papel de uma pessoa cega, mas ele tem a Bíblia na memória. Isso é muito importante. Eu acredito que virão dias em que essa literatura vai fugir das nossas mãos. Eu acredito nisso. Ainda que Deus, pela sua preservação, mais de 2000 anos, estamos aí com as literaturas nas nossas mãos pela preservação. Mas eu já vejo políticos dizendo que devem anular a produção dessa Bíblia e criar uma nova Bíblia. Uma Bíblia mais atual, uma Bíblia que não tenha esses preconceitos, entre aspas, assim dizendo, homofóbicos. A Bíblia está, como um certo pregador disse, desatualizado, e querem compor e escrever novas Bíblias. Se você não conhece a verdade, qualquer vento de mentira te leva. Com certeza. Você é levado. A pessoa que não está firmada na verdade, o pastor vendo um vídeo de um comentário, de uma coisa que seja distorcida numa rede social, que ele acaba repetindo ou sendo... Como verdade, né? Como verdade, porque não tem base. E o cristão precisa da verdade. Uma coisa, Wander, é assim, uma coisa é você, de repente, errar uma mensagem. Uma coisa é você fazer uma colocação sem ter estudado o suficiente para fazer aquela colocação. Ou até mesmo você cometer um erro teológico. Essas coisas estão suscetíveis e podem acontecer. A gente pode cometer um erro teológico hoje por falta de conhecimento ou por falta de sabedoria. A gente pode falar de repente uma coisa e depois pensar, poxa, essa frase que eu coloquei, ela vai para essa linha, ela dá essa conotação, ela não atende aquilo que eu queria dizer. Enfim, você pode errar. Você pode errar uma ministração, uma mensagem. Eu acho que isso faz parte. Desde que você depois se retrate, corrija, faz parte. O problema é que muitas dessas pessoas não estão fazendo isso. Elas estão distorcendo por querer.
Elas estão criando coisas, não é um erro que ela cometeu, um equívoco. Não, ela está fazendo para atender exatamente um outro desejo, uma outra vontade que não a da Bíblia. Então, assim, é nesse nível que nós estamos. E se as pessoas não conhecerem a palavra de Deus, se eu hoje, na nossa igreja, ministrar alguma coisa que seja uma heresia, as pessoas vão perceber na hora. Se eu cometer um erro, alguém vai falar, eu acho que você cometeu um erro na consciência daquilo. Se eu expliquei pela metade, alguém vai dizer, olha, você explicou aquilo, mas você foi pela metade. Tá tudo bem. Agora, se elas perceberem que eu estou propositalmente dizendo coisas, na verdade, assim, a culpa não é minha, a culpa é delas. A culpa é delas que não têm o conhecimento bíblico. Porque você vai assistir um vídeo de um desses caras na internet que falam essas coisas e as pessoas continuam ali no próximo domingo. Aquele cara não cometeu um erro. Propositalmente, ele propôs isso. Propositalmente, as pessoas continuam ali, porque as pessoas elas atraem para si o mover profético, as coisas que a Bíblia não diz, mas eles dizem, então dizem que a Bíblia diz, eles caçam um versículo solto, e as pessoas precisam ter, nós, né, na verdade todo mundo precisa ter essa consciência de que tem coisas que a Bíblia não dá margem, não dá margem, não dá margem, tem coisas que é ocultismo, espiritismo, e a gente ouve seus pastores dizendo que vivem aquilo e fazem aquilo, só que isso não é cristianismo, isso é espiritismo ou ocultismo, e a gente não deve ir por esse caminho. Eu lembro que durante muito tempo eu ouvi os pastores, né, dizendo que pegariam os pedidos das pessoas, levariam um monte para orar e lá queimavam, né, de uma forma os papéis e tal. Agora, recentemente, eu ouvi dizer que enterram. Então, pegam os pedidos, vão para lá, cavam, enterram e jogam óleo ungidos, aquela coisa toda. É quase uma macumba isso. Não faz sentido. Não faz sentido, porque se você vai olhar o Novo Testamento, você não vê nenhuma dessas práticas. Daqui a pouco o pessoal está indo no cemitério pegar os pedidos e levar lá. Se você vai olhar o Antigo Testamento, você vê talvez uma passagem bíblica que isso acontece, que é com o caso de Jeremias. Eu, particularmente, a prática de pegar pedidos de campanhas e ler na oração, normal, e ir ao monte orar, eu faria isso, fazia isso. Depois queimava, não era queimar pelo um ritual, porque acabou, ninguém precisava saber o que os outros pediram, porque era esse sigilo, exatamente, fazia isso. Agora, enterrar, tem pastores que estão distorcendo o ato profético, eu creio em ato profético, mas estão distorcendo, que chegam na igreja, estão cavando, colocando dólares, colocando real, euro, e fecha, porque é um ato profético que ali vai nascer dentro da igreja, no ministério, vai florescer dinheiro, vai fazer... Tem pessoas que vão em frente ao banco, põem a mão no banco. Sabe lá, qual que é o perigo do ato profético, Wander? Né? O perigo do ato profético é o falso profeta. Porque assim, o ato profético, ele pode existir, desde que seja um profeta. O profeta tem condições de ter um ato profético. Pô, olha os profetas da Bíblia, eles tinham atos proféticos. Vai chover, não vai chover. Pô, tá na Bíblia isso, pastor? Tá, não tá no contexto, mas ele era um profeta de Deus. Ó, vai acontecer, olha, você vai sair daqui, né? Aquele profeta que se encontra, acho que com... me fugiu o nome do rei agora. Ele diz, você vai sair daqui e seu filho vai morrer. Você veio para curar, mas ele vai morrer. Ele já declarou que ia acontecer. Isso é um ato de profético, é uma profecia. Tantas outras situações bíblicas que aconteciam e aconteceram. Agora, na boca de profeta, o ato profético ele é profético, é algo de Deus. Na boca do falso profeta, ele é só falar assim, a maioria das pessoas que dizem que estão fazendo ato profético, sem querer ser juiz delas, elas não têm a profecia. Ato profético, assim, não é uma coisa que você joga no vento. Né? O ato profético ele tem uma coisa muito direcionada. Nasce no coração, quer dizer, está no coração de Deus e nasce no coração daquele que vai ministrar isso. Que vai Mas virou palavra de impacto, né? Eu vou dar um ato profético. Eu acredito muito, desculpa te cortar mais uma vez, eu acredito muito que quando a gente está orando, está assim, o Espírito Santo te dá coisa. Eu sempre, quando eu estou orando, assim, para valer mesmo, vem pessoas na minha cabeça, situações na minha cabeça, gente que eu não estou pensando vem, eu já começo a profetizar, eu já começo a orar, eu já começo a falar, eu já começo, porque eu sei que é obra do Espírito Santo. Porque eu não estava pensando, então como é que eu sei? Porque eu estava orando... de um ato profético. Até mesmo quando nós estamos intercedendo pela vida de pessoas, chega ali, geralmente temos aquele hábito nas quintas-feiras de estarmos na frente ali, vem pessoas para estar orando. E às vezes o Espírito Santo te leva a orar, claro, você está dentro do objetivo da oração que foi direcionada, mas às vezes o Espírito Santo vai te dar uma condução
E aquela pessoa depois procura e fala, nossa, é mesmo. Ela foi até ali, você não sabia da vida dela de nada. E o Espírito de Deus te leva a orar por uma situação de enfermidade, você lá pega um óleo da unção e a unge. E libera uma palavra de cura sobre a vida dessa pessoa. Está sendo um ato de fé, mas profético também. Claro, com certeza, com certeza. E existe isso. Existe o direcionamento que o Espírito dá. Né? A orientação que o Espírito, a Bíblia diz que o Espírito ele é livre. Então ele vai nos levando por um caminho que é dele para nós. Então a gente tem que estar sensível à voz do Espírito. Não estou dizendo para amanhã, não vale mais ato profético. Quem sou eu se a Bíblia diz que os dons continuam? E o dom da profecia é um dom que continua? Então, vale os atos proféticos, mas a gente não pode banalizar isso, né? Banalizar o ato profético. Tem lugares que tem ato profético de 5 minutos, de 10 minutos. Ou eles estão muito espiritualizados e a gente está carnalizado, ou então alguma coisa está errada. Verdade, pastor. Muito bom, essa manhã, Ângela Vautier, eu estou perdido no horário. Diga-me tudo e não me esconda nada, dona Ângela Vautier. Você sabia que a Ângela tirou férias e foi para Jaboatão? Poxa, eu vi, cara, eu acompanhei. Você sabia que ela pregou na igreja lá do pastor Washington? Eu vi 2 momentos que foram marcantes. Ela pregando e ela ostentando lá no Sal e Brasa. Isso é verdade. Eu vi esses 2 momentos que marcou essas férias. Ela estava arrogantemente humilde. Estava. Ela apacentou os irmãos de Jaboatão. E era um culto de missões. Estou sabendo que aqui na Missão Desafio choveu de ligações de Jaboatão depois da pregação. Como é que eu trago essa missionária para cá? Ô, Daniel, eu vi que você está eufórico aí. Diga aí, Daniel, você está podendo falar com o microfone? Não funcionou. Então chega mais perto aqui, fala no meu microfone para os internautas. Mas chega mais perto aqui para que os internautas ouçam o que você está dizendo, porque eu sei que você quer falar. Só ia fazer um breve comentário, que a Bíblia, quando fala sobre falso profeta, um dos exemplos mais gritantes assim, é sobre Balaão. Né? É citado que ele é um falso profeta, e ele nunca errou uma profecia. Tudo que ele falou era de acordo com a palavra. Né? Só que a intenção do coração dele era ruim. Ele queria riquezas, foi até citado que ele quase se corrompeu, e futuramente ele se corrompeu também. Mas eu queria só frisar isso, que às vezes as pessoas prestam atenção no falso profeta e ficam pensando naquilo que ele falou. Isso é importante também, mas o fruto do profeta, a vida que ele carrega, se ele é um homem de Deus, se ele ora, se ele tem uma leitura na palavra constante, se ele é um pai de família educado, que faz a obra do Senhor, isso também é muito importante. Muito bom, muito bom. E por isso eu quero ressaltar, é importante você saber quem põe a mão na tua cabeça. Porque é um perigo muito grande. Pessoas que não têm vida com Deus estão colocando a mão na cabeça da pessoa. Quando você olha no contexto do Antigo Testamento, o último dos profetas menores, que foi Malaquias, que encerra aquele período proféticos, né, que vem surgir só depois de 400 anos com João Batista, ele diz que os sacerdotes que não queriam prestar honra a Deus, Deus transformaria as bênçãos dele em maldições. É verdade. Então imagina, um sacerdote que põe a mão na tua cabeça e diz assim, Deus vai te curar. Se vai transformar em maldição, vem o oposto disso. Né? E se você não tiver com uma vida espiritual melhor ainda, ao invés de ser uma oração pedindo a Deus, é uma macumba. É uma coisa que vai trazer prejuízo. E eu enxergo também, Wander, eu enxergo também assim, a ineficácia, na verdade. Existe esse lado, mas eu entendo muito mais como a ineficácia dessa oração. Porque por mais que, de repente, você não fique amaldiçoado pela pessoa pôr a mão na sua cabeça, porque se você é um cristão sincero e verdadeiro, não é isso que vai te amaldiçoar, você fica... a oração dele é ineficaz. Porque se você vai até um lugar, buscar uma oração, pedir para que alguém ponha a mão na sua cabeça, você tem uma necessidade, que precisa de uma resposta de Deus. Aí você pega um falso desse, um falso profeta, um falso pastor, enfim, que não tem esses qualificativos que o Daniel colocou, ou não está dentro de todo esse contexto que a gente está dizendo, a pessoa está pensando em outra coisa, e ela põe a mão na sua cabeça e faz uma oração, ela pode declarar cura, ela pode fazer o que ela quiser, mas não tem eficácia. E a Bíblia diz que a oração do justo, ela é eficaz e poderosa nos seus efeitos. Então, assim, qualquer um de nós, talvez, estiver numa condição de não impor as mãos, vai impor as mãos, mas não vai ter o resultado. Aí você separa muito bem o grupo apostólico dos outros. Né? Isso chamou a atenção até do feiticeiro lá, né? Esqueci o nome dele agora. Simão, exatamente, obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Porque ele vê Pedro pondo as mãos,
E a eficácia, a coisa acontece. E aquilo salta aos olhos. Hoje em dia, muitas vezes a gente põe as mãos e as coisas não acontecem. Então, assim, tem que ter essa correção, essa visão, porque você talvez, na minha cabeça, você não fica amaldiçoado, mas você também não fica abençoado. Melhor coisa que tem, pastor Ricardo Andrade, falo isso para vocês internautas, valorize seu pastor. Com certeza. Valorize aquele que você conhece, valorize aquele que você está no dia a dia, que você conhece a vida dele. Né? Isso é a melhor coisa que tem. Pastor Ricardo Andrade, chegamos ao final da nossa programação. Ângela Boutier, gratidão pela sua direção espetacular. É isso aí. Aninha, obrigado pela sua técnica fantástica. E obrigado, meu amigo Daniel da Rocha duas vezes. Ei, Daniel, obrigado pela sua contribuição. Fique à vontade para as suas considerações finais. Pastor, posso convidar você Pode. que está aí nos assistindo e nos acompanha às terças-feiras? Às sextas-feiras, agora às 15 horas, eu estou começando um programa para falar sobre oração. Então, vamos ler testemunhos, respostas de oração, vamos pegar a Bíblia e enxergar as orações que a Bíblia tem ali, nos traz, fazer um estudo sobre isso, também receber o seu motivo de oração e também criar um grupo para a oração da madrugada. Então, tudo isso vai acontecer às sextas-feiras às 15 horas, você tem que estar junto conosco, você que pode, vai te direcionar, vai te ajudar, enfim. É para fortalecer mais ainda o reino e a gente batalhar. Wander, eu estou com uma expectativa muito grande para esse ano. Comecei um período de consagração diferenciado, estou tomando posturas porque eu sei que coisas estão para acontecer. Amém. Não sei o que, pastor, não sei, mas eu sei que coisas estão para acontecer. Quando eu li Josué capítulo 4, capítulo 5, onde Deus faz todo um trabalho com o povo para um novo tempo, isso para mim foi muito forte. Entendi que está chegando um novo tempo, para novos tempos, precisam novas atitudes, amém, consagração. Então, se você também tem percebido isso, vem junto com a gente, sextas-feiras, às 15 horas. O programa se chama Sala de Oração e vamos estar junto buscando a Deus. Glória a Deus, que bênção, em nome de Jesus. Ângela, então chegamos ao final da nossa programação. Não se esqueça que às 15 horas hoje nós temos Missão e Desafio em Ação com o missionário e professor Vitor. Já à noite, a maioria dos nossos lares se abrirão para receber os grupos pequenos, os nossos gêmeos. Que você, anfitrião, desfrute da bênção de Deus. Quando trazemos a Arca da Aliança para a nossa casa, nós desfrutamos da bênção dele, assim como Obed-Edom desfrutou. E que Deus use a vida de cada líder e que todos os membros dos nossos gêmeos sejam abençoados. Amém. Nesta terça-feira. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor.